te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, que resumiste toda a sagrada lei no amor a vós e ao próximo, concedei-nos que, observando os vossos mandamentos, mereçamos chegar à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus, Só Deus Basta. E a palavra de Deus encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 16, no versículo de 1 a 13. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador, que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Prestai conta da tua administração, pois já não podes mais administrar os meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração? Que vou fazer? Para cavar não tenho força, de mendigar tenho vergonha. Ah, já sei o que vou fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deveis ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta depressa, escreve 50. Depois ele pegou a outro: e tu quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta, escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo, usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão na morada eterna. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes, e quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso eu vos digo, não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? Se não sois fiel no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir
a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo o 25º domingo do tempo comum. E a liturgia de hoje, ela vem falar de algo que é muito questionado, né? Que é assim um dos grandes vilão, né? que tira de nós a graça de Deus, que são os bens materiais. A palavra não quer falar de uma forma desprezível os bens materiais, não. Falar que ele não é o Senhor, né? Ele tem a sua importância e nós somos humanos e necessitados dos bens materiais. Mas eles não podem ser o nosso Deus, né? O Deus não pode ser o dinheiro. Quer dizer, nós estamos a serviço nesse mundo, a serviço de Deus e não do dinheiro. Mas como nós somos muito presos nas coisas do mundo, corremos o risco então de fazer do dinheiro o nosso Deus. Então a palavra de Deus, ela fala desse administrador. O que Jesus quer nos ensinar com isso? Jesus quer nos ensinar que, aí ele conta essa parábola, né? Porque naquele tempo de Jesus tinha muitos administradores que tomavam conta dos bens do seu patrão, do seu senhor. E isso para nos ilustrar que nós estamos aqui para administrar. Nós não somos dono de nada, nós somos administradores. Então nós estamos aqui para administrar os bens de Deus. E por isso precisamos compreender muito bem isso, porque o dinheiro, ele nos mexe muito conosco e nos atrai, e nós possamos sair desse caminho de servir a Deus para servir ao dinheiro. Então, Jesus está nos ensinando. A palavra de Deus é a palavra de Deus. E Ele nos ensina. Quer dizer, não dá para servir a Deus e ao dinheiro. Você vai servir um ou outro, os dois não dá, né? Então está muito claro isso. Então, para isso, ele conta então essa parábola desse administrador que administrava os bens do seu patrão, e ele era um administrador injusto. E por ser então um administrador injusto, o patrão chegou e falou: você vai perder o direito da administração, né? Porque estou vendo falar coisas negativas de você. E aí então ele fica pensando que ele não tinha hábito de trabalhar no pesado, né? De pedir, ele também tinha vergonha, porque ele tinha um cargo elevado dentro da sociedade dos judeus. E aí ele falou: então o que eu vou fazer? Aí ele pegou e foi conversar com aqueles que devia para o seu patrão. E ali ele fez um desconto de 50% para um, de 20% para outro, para que quando ele perdesse a administração, ele pudesse ser recebido em alguma casa. Então Jesus olha para aquilo que ele fez e acha ele de uma esperteza muito grande para se desfazer daquela situação contrária ali que estava acontecendo com ele. Então ele ia perder naquele momento para ganhar depois. Porque se ele não faz alguma coisa naquele momento, ele poderia perder, né, definitivamente a administração. E porque esses administradores, eles administravam os bens do patrão, mas eles não tinham salário. Então o salário deles era a esperteza deles. Eles cobravam juro injusto para poder defender, né, o seu. Então ele usou daquela grande esperteza. Jesus falou que admirou a esperteza dele, porque os filhos da luz, os filhos do mundo são mais espertos que os da luz. Quer dizer, essa esperteza que Jesus falou é para que aqueles que seguem Jesus Cristo precisam ser espertos
Porque como que você é esperto nas coisas passageiras e não são esperto nas coisas eternas, né? Então, quando a gente usa de esperteza para as coisas do mundo, para os bens materiais, estamos fazendo ao contrário do que devíamos fazer, porque na verdade o que Deus quer? Deus quer que os bens materiais não tenham influência na sua vida espiritual. A sua salvação, ela é importante. Se você então é esperto, os filhos da luz for esperto, eles vão saber que a salvação consiste em priorizar o reino de Deus. E essas outras coisas, elas vão vir por acréscimo, né? Porque se Jesus cuida lá até dos lírios dos campos, imagina de nós, ele não vai deixar nós na mão. Então, a honestidade, ela precisa prevalecer na nossa vida. Não dá para nós dar prioridade ao dinheiro do que às bênçãos e graças de Deus. Porque se nós damos prioridade ao dinheiro, porque não somos filhos da luz que tenha esperteza. Então, esse processo do dinheiro, ele é fundamental na nossa vida de fé. Eu posso dizer assim, que eu celebrei em muitas comunidades, celebro em muitas comunidades. Naquele tempo, antigamente se usava, ias nas comunidades e trazia o dízimo, as ofertas, dentro de uma sacolinha de mercado. Quanto fiz isso? Eu nunca desamarrei um nó para ver quanto deram, nada. Então, quer dizer, eu não quero me engrandecer, mas nunca isso me chamou a atenção. E a gente vê muitos acontecimentos contrários, também até em pessoas de igreja que não são honestos, né? Vive de desonestidade. E também em muitas coisas, a palavra de Deus é muito clara. A honestidade precisa acontecer na nossa vida em todos os lugares, né? A corrupção, se nós olhar hoje para o judiciário, né? Para a política, para tantos campos aí, a gente vê que o dinheiro está fazendo caminho, né? Então, nós que somos da luz, precisamos compreender como que nós estamos vivendo. Será que nós estamos vivendo de uma forma honesta? Como que nós estamos pagando as nossas contas? Nosso dinheiro, ele é fruto da nossa honestidade? Ele é limpo? É questão de questionar. Não é questão de dizer, mas todo mundo faz. Não. O que Jesus hoje está pedindo é que sejamos honestos. Honestos, porque nós somos chamados a ser filho da luz. E se nós somos chamados a ser filho da luz, precisamos viver de acordo com aquilo que Jesus pede. Porque o dinheiro, ele pode nos tirar a salvação. Porque ele mal utilizado. Então nós precisamos olhar bem. Não dá para servir a esses dois senhores. Ou a Deus ou ao dinheiro. Então, se nós queremos verdadeiramente ser filhos da luz, precisamos servir somente a Deus e a ninguém mais. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.